Olá, meus queridos irmãos, irmãs e amigos em geral, novamente juntos para mais uma nova oportunidade de estudos da e na Palavra de Deus. Confesso que é grande a alegria que invade os nossos corações por voltarmos a nos reencontrar com esse objetivo. Por isso, recebam os cumprimentos fraternais da 8ª Igreja Batista Filadélfia de Curitiba, que é a patrocinadora deste programa evangélico, bem como de seu ilustre pastor Luiz Pedroso. Hoje estudaremos mais uma lição importante, desta arte, da autoria do consagrado pastor Roberto Monteiro de Castro, e que tem como título Efeito das bênçãos restauradoras mediante o perdão. Então, quais são os objetivos da presente lição? Primeiro, conhecer o que a Bíblia ensina sobre os benefícios do perdão, as curas, restaurações e vitórias que Deus concede ao homem arrependido. Também perceber que a igreja, que são os crentes salvos, tem papel importante no processo de cura de quem pecou, foi perdoado e está em restauração espiritual. E, por fim, praticar, reconhecendo que ser perdoado e ter um coração agradecido pela ação renovadora da palavra e do agir do Espírito Santo são tesouros pertinentes aos salvos. Vamos ao texto áureo. Está lá no livro de Salmos, capítulo 51, versículo 12, que leio: Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Texto bíblico inspirativo, está no livro de Salmos, capítulo 32, versículos 1 e 2. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. A introdução desta lição diz o seguinte: dizem, e a maioria concorda, que é mais fácil construir uma casa do zero, terreno vazio, onde o processo será o de sempre, fazer os fundamentos, levantar as estruturas, cobrir o teto e depois partir para o acabamento, que geralmente é a parte mais cara da obra, do que realizar uma reforma numa construção já existente. Assim é o perdão e o recomeço para o infrator. Na conversão tudo é mais fácil. A alegria da salvação e do perdão, ao reconhecer ao Senhor Jesus como Senhor, é maravilhoso. Contudo, ao longo da caminhada, podem haver quedas, feridas, tropeços, que requerem novo arrependimento, clamor por perdão e força para um recomeço. É disso que trata a nossa lição. Vejamos os efeitos das bênçãos restauradoras mediante o perdão. Vamos ao tópico 1, cujo título é A Mulher Apanhada em Adultério. A historiadora Sara Fernandes Lino de Azevedo, em sua tese de mestrado, aborda como a Justiça de Roma tratou do assunto adultério e destaca, abro aspas, a noção do adultério em Roma é uma concepção patriarcal
que estava registrada na legislação e restringia o campo de opções sexuais da mulher. O homem casado poderia ter relações sexuais fora do casamento com escravas, concubinas, prostitutas, mas isso não era uma opção válida para as mulheres. Na lei mosaica, conforme registrado em Levítico, capítulo 20, versículo 10, tanto a mulher adúltera como o homem que adulterou deveriam ser mortos, executados. Essa condenação se aplica também a diversos pecados no campo da imoralidade sexual, conforme registrado em Levítico, capítulo 20, versículos 11 a 21. O Evangelho de João, no capítulo 8, narra a tentativa dos fariseus e mestres da lei em preparar uma armadilha a Jesus sob o tema apedrejamento da mulher adúltera. Eles evocam a lei de Moisés. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar as mulheres. E o Senhor que diz? Vejamos João 8,7 que leio. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar pedra nela. Nesse momento é importante lembrar de dois fatos. Primeiro, Jesus não veio revogar, isto é, abolir a lei, mas cumpri-la, conforme registrado em Mateus capítulo 5, versículo 17. Segundo, Jesus, no mesmo sermão da montanha, faz uma releitura da lei, tornando-a mais moderna, mais reflexiva, onde o adultério se concretiza primeiro no coração, isto é, na mente. Depois, se tornar um ato carnal, conforme registrado em Mateus capítulo 5, versículos 27 e 28. Diante do questionamento, a princípio Jesus fica em silêncio, escrevendo com o dedo no chão, mas após a insistência dos seus questionadores, responde: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar pedra nela. Conforme está escrito em João, capítulo 8, versículo 7. Então, Jesus volta a escrever no chão. Diante da resposta, o apedrejamento foi cancelado e todos saíram, começando dos mais velhos e depois dos mais novos. E Jesus pergunta à mulher: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Isso está registrado em João 8:10. E ela responde: ninguém, Senhor, disse ela. Jesus declarou: eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado, conforme registrada no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 11. O que aprendemos com Jesus? Deus tem prazer em que nos arrependamos de nossos pecados e que na prática da confissão recebamos perdão e cura. A cura emocional e espiritual vem do perdão recebido por Jesus e pela mudança de pensamento. No grego a palavra é metanoia, arrependimento.
e mudança de escolhas. Vá e não peques mais. Aplicação. Na pregação do Evangelho, anunciamos o perdão como uma dádiva divina a todos os pecadores, mediante o arrependimento. É importante recomeçar depois que recebemos o perdão de Jesus. Você já viveu essa experiência? Vamos ao tópico 2, que fala sobre o perdão na experiência do rei Davi. Gostamos de pensar em Davi como o homem segundo o coração de Deus, conforme 1 Samuel 13,14. Ele foi sincero, adorador, guerreiro, pastor, escritor. Quantas qualidades acompanham a história deste homem de Deus! Podemos afirmar sem pestanejar que Abraão, Moisés e Davi se destacam no valor e importância histórica tanto para a nação de Israel como para o cristianismo moderno. Davi também foi um ser humano normal. Casou-se várias vezes, situação diferente do nosso contexto atual. Muitas mulheres, muitos filhos, muitas responsabilidades. Provavelmente pouco tempo para atender a todos. Davi também, como todos nós, viveu as etapas da vida. Os anos que passavam, trazendo mudanças e perigos. Seus erros são muito conhecidos. Estão registrados. Os piores. O censo em Israel, que culminou no castigo de Deus e a morte de muitos israelitas, conforme registrado em 2 Samuel, capítulo 24, versículos de 1 a 25, e o adultério com Batseba, esposa de Urias, conforme registrado em 2 Samuel, capítulo 11, versículos 1 a 24. Ele foi confrontado pelo profeta Natã e confessou seu pecado a Deus e foi perdoado. Contudo, sofreu as consequências de seu erro. Na morte de seu primeiro filho com Batseba e na rebeldia de Absalão, seu outro filho que tentou tomar seu lugar de rei. Deitou com as suas mulheres na frente de todos e expôs Davi a mais constrangente história de humilhação, conforme em 2 Samuel, capítulo 16, versículos 20 a 23. Tal humilhação ganha volume com a atitude de Simei, descendente de Saul, que jogava pedras e amaldiçoava o rei, conforme registro em 1 Samuel, capítulo 16, versículos 5 a 12. Em Salmo 51, Davi expressa claramente sua angústia por causa do seu pecado, das suas transgressões. Expressões como: tem misericórdia de mim, lava-me, purifica-me, pequei contra ti, apaga as minhas iniquidades, esconde seu rosto dos meus pecados. Tens razão em condenar-me. Mostram a amplitude de conflito espiritual vivido por Davi. O pecado é cruel. Deixa tristes marcas no coração e mente do transgressor. Contudo, no Salmo 32, Davi expressa o perdão de Deus. Está mais leve, renovado,
e pronto para prosseguir em sua missão, conforme Salmo 32, versículos 1 e 2, que leio. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Ser perdoado, que bênção gloriosa! Timothy Keller, em seu livro La Oración, informa que Martinho Lutero lutou pessoalmente com a questão da culpa e do perdão, mas parece ter vencido ao declarar o seguinte: esta petição não é somente um desafio para o nosso orgulho, mas também uma prova da nossa realidade espiritual. Aplicação. Você se sente perdoado e livre para viver uma vida abundante diante do Senhor? Vamos ao tópico 3. Nos recomeços depois do perdão. Há lindas histórias na Bíblia de recomeços após o recebimento do perdão. Vejamos. O paralítico descido do telhado, conforme registrado em Mateus capítulo 9, versículo 2. Pecados perdoados e cura física para uma nova vida. Outro, a mulher flagrada em adultério, conforme registrada no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 11. Livre do apedrejamento, perdoada e pronta para um recomeço com um santo conselho. Vai e não peques mais. Outra, Pedro e a segunda pesca, conforme registrada em João, capítulo 21, versículos 15 a 17. Perdoado e renovado para o exercício do ministério. Responde, apacente, cuide das minhas ovelhas, disse Jesus a ele. Maria Madalena, conforme registrada no Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 2, perdoada e liberta de 7 espíritos imundos. Zaqueu, conforme registrado no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 5, perdoado e liberto da ganância pelas riquezas materiais. Mateus e Levi, ou Mateus também chamado Levi, conforme registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 9. Perdoado, deixou a função de publicano, isto é, coletor de impostos, e seguiu o chamado para ser apóstolo. Saulo de Tarso, conforme registrado em Atos, capítulo 9, versículo 5. Perdoado por perseguir a Jesus e a sua igreja, restaurado e chamado para ser apóstolo entre os gentios. Aplicação. Recomeçar perdoado é uma bênção extraordinária. Você já experimentou? Conclusão. A incoerência tem sido um negro capítulo na história dos cristãos. Temos a sensação de que na vida de várias igrejas há crentes e líderes mascarados, com 2 ou mais caras. São pessoas que oram publicamente, pedindo perdão da multidão de seus pecados, mas não são capazes de perdoar o irmão.
Isso atinge as relações entre casais, pais e filhos, ovelhas e pastores, pastores e ovelhas, entre irmãos da fé, etc. Estas e outras incoerências na prática do perdão têm enfraquecido a vida espiritual de muitos cristãos e tirado a energia espiritual de várias igrejas. O perdão é uma necessidade individual e coletiva na busca de uma vida espiritual saudável. Pensemos nisso, amados irmãos, e que o Espírito Santo nos capacite a perdoar, ser perdoado e recomeçar na caminhada com Deus. Sejamos como Igreja de Cristo, instrumentos de acolhimento, orientação e apoio para os que buscam recomeçar após o perdão. Que Deus nos ajude. Amém.